If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Rádio Brasil de Fato. Mulher negra é um sujeito político coletivo, desenhado na luta coletiva. E nesse momento do país, a gente ouve muitas vezes reduzirem essa construção. Se é coletivo, você tem que peitar as estruturas de preconceito, de dominação, de coação, de violência, etc. Isso se dá no interior desses movimentos. Essa afirmação, de sujeito político, mulher negra, ela é uma construção desse grupo de mulheres e de mulheres que vieram até antes delas, Nós temos que ver como um sujeito coletivo que é portadora de direitos e direitos que são essenciais. O Brasil coloca inúmeras barreiras para as mulheres negras chegarem a esses lugares e quando elas chegam, elas são duramente penalizadas. Então essa mulher negra que está hoje nas periferias, nas favelas, que está nas posições mais subalternizadas e vulnerabilizadas da sociedade brasileira, essa mulher negra, ela produz também lideranças políticas muito importantes. E essas coisas que vai na alma, como o problema do racismo, como o problema da tortura, como o problema do feminicídio, vai na alma, é nessa alma que a gente tem que dialogar. Imagina, se o movimento negro for um movimento de massa nesse país, aí a gente puxa o Estado para o lugar onde a gente quer. Oi, estamos aqui a partir de agora com mais uma edição do podcast 3x4, no ar com o podcast de política do Brasil de Fato, que toda semana debate os principais acontecimentos da conjuntura do nosso país. Aqui quem está falando é a Nara Lacerda, eu apresento o 3x4 e hoje especialmente divido a ancoragem do programa com meu colega de redação, o jornalista Nicolau Soares. Bem-vindo de volta, companheiro. Tudo bom, Nara? Beleza, vamos nessa. Também compondo a nossa mesa, o nosso comentarista fixo, ex-liderança do PT, deputado constituinte, aliás, liderança histórica da luta política desse país, José Genuíno. É isso aí, Nara. Estamos à disposição para conversar sobre política. Muito bom receber você aqui, muito companheiro. Obrigado. Vamos nessa. Hoje o 3x4 é um especial para o Dia da Consciência Negra, marcado no dia 20 de novembro aqui no Brasil, para trazer um outro olhar sobre essa data que nos lembra da luta contra o racismo, pela igualdade racial no país. O Brasil, de fato, propõe um recorte sobre experiências e lutas de mulheres negras, destacando as conquistas e os desafios em áreas como política, cultura e movimentos sociais. Um desafio, hein? Bom, para ajudar a gente nesse desafio, na perspectiva de quem conhece e narra muitas dessas histórias, a gente trouxe a nossa queridíssima jornalista e doutora em ciência da informação, autora dos livros Quando Me Descobri Negra e Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, Bianca Santana. Que honra ter você aqui, viu? Obrigada. Honra máxima minha, tô muito feliz e nervosa. Vamos nessa, vai ser ótimo. A Bianca passou os últimos 10 anos ouvindo e contando histórias de mulheres de diferentes países do mundo e nesse episódio ela vai ajudar a gente a entender como essas trajetórias refletem o protagonismo, a resistência das mulheres negras no Brasil e pelo mundo. E é com ela que a gente vai falar a partir de agora. Você que está nos ouvindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 3x4. Vamos lá, companheiro? Bora. Bianca, começando com você, que é a nossa convidada especial da data, a gente pega a sua trajetória, os desafios que você enfrentou e, parafraseando o livro mesmo, Quando Me Descobri Negra, pensando nesse processo, que é um processo que eu acho que é comum às pessoas negras no Brasil, eu passei por isso, também tive meu momento ali. O que significa para você ser uma mulher negra no Brasil hoje? Como é que você vê esse processo hoje em dia? Obrigada demais por essa pergunta, porque mulher negra é um sujeito político coletivo, desenhado na luta coletiva.
E nesse momento do país, a gente ouve muitas vezes reduzirem essa construção putz, esse pessoal aí da pauta identitária, como se a gente não olhasse para o conjunto da população, ou como se a gente não estivesse também buscando transformação social, política, racial para todo mundo. Isso não é verdade. É que ao longo da história do Brasil, as mulheres negras, a população negra, foi muito alijada da possibilidade de participar ativamente dessa sociedade. Desde a escravização até depois, né, tudo que o racismo impôs como condição de opressão mesmo. Todas as desigualdades do Brasil, elas estão muito demarcadas pelo racismo. As nossas desigualdades de classe, elas são também desigualdades raciais. Não nomear isso nos coloca a impossibilidade de enfrentar essa questão. Então, ser mulher negra é se apropriar da possibilidade de ser sujeito político nessa sociedade para atuar, obviamente, com os demais sujeitos. Todo sentido. Não, faz total. E nesses 10 anos que você passou ouvindo e contando histórias de mulheres negras no mundo todo, em que ponto você observou, eu tenho certeza que você observou, mas em que ponto você observou uma conexão dessas lutas globais com a nossa luta aqui no Brasil? Que elementos unem as histórias que você ouviu lá fora, as opressões enfrentadas lá fora e o que a gente encara até hoje por aqui? Muitas, né? O patriarcado impõe para as mulheres do mundo todo condições de vida muito perversas. E nos diferentes lugares, as mulheres também se organizam em resistência à violência machista, patriarcal, independentemente dos lugares onde elas estejam. Quando a gente pensa nas mulheres do sul do mundo, além da violência patriarcal, a gente enfrenta também uma violência colonial, uma violência neoliberal, uma violência imperialista. E só com muita organização política, só no coletivo, as mulheres têm de fato conseguido enfrentar essa violência. Então você notou esse apelo à coletividade quase como uma regra, assim, para a coisa andar um pouco para frente e dar certo. Ou não Sem andar, ou andar menos para trás. Boa. Boa, companheira. Mas em todo mundo, né? Muitas autoras, muitas militantes, ativistas dizem isso. A luta, ela tem sido protagonizada por mulheres no mundo todo, né? Então, desde as mulheres da Frente Polisário lá no Saara Ocidental, até a luta contra a privatização de água na Bolívia, por exemplo, as mulheres, elas estão à frente das principais batalhas no mundo todo. Genuíno, no seu período de luta pela democracia, pelos direitos políticos, pelos direitos humanos no nosso país, qual foi o impacto que você observou nessa trajetória de luta coletiva dos movimentos negros e antirracistas? O que você observa nesses últimos anos? Olha, Nara, o primeiro impacto que eu tive foi numa experiência marcante para mim, que foi na resistência armada à ditadura militar. Eu conheci 2 mulheres negras que eram comandantes da experiência de treinamento, e eu faço questão de homenageá-las no Dia da Consciência Negra nesse programa, particularmente a Helenira Rezende Nazaré, né, e a Dina, que eram 2 companheiras com quem eu convivi diariamente, e uma convivência em que a gente só tinha chefia e comando, mas era tudo igual. E a Dina gostava de dizer, eu vou comandar isso porque eu faço melhor do que os machos. E é isso que eu vou comandar. Então eu vivi essa experiência. A outra foi na Constituinte, quando a gente introduziu no direito constitucional a questão do racismo, a questão dos direitos das mulheres, e juntava a questão do racismo como crime imprescritível e inafiançável, insuscetível de graça e anistia, com a questão dos direitos da mulher, chamada bancada do batom, e a bancada que criminalizou o racismo, dirigido pela Bené e pelo CAO, que eram 2, um do PDT e outro do PT. Então eu convivi muito com isso. E na minha convivência, tanto na resistência clandestina como na prisão, eu convivi muito com essa questão racial. E ao conviver com a questão racial, eu não digo propriamente que é uma questão identitária, é uma questão de direitos, de afirmação de direitos. E a gente convivia com isso porque a experiência da repressão e da coação na forma de tortura, por que ela se agrava com a mulher e com o negro e com a negra? Porque eles radicalizam as vulnerabilidades para poder penalizar mais ainda. É isso que o capitalismo faz no macro.
Por isso que tem a discriminação salarial, discriminação de gênero, violência, patriarcalismo, porque o patriarcalismo se junta com o racismo. E ao se juntar com o racismo, ele produz um modelo de coação, um modelo de coação violenta. E eu convivi muito com isso, né? Até porque, também como lavrador, eu trabalhei na roça, eu trabalhei em seca como caçaco, que era o chamado lá no Ceará, a gente convivia com esse problema. Então se cruzava a questão social com a questão política, e eu aprendi muito com a Helenira. A Helenira era uma militante negra, assumia, naquela época não era uma bandeira assim tão forte para a esquerda, mas ela assumia, né? Ela fazia questão de assumir. Foi a primeira companheira que negra entrou na USP com calça comprida, porque antes era proibido entrar de calça comprida na USP, né? Que figura. Então era uma convivência muito forte. E pessoas assim que estavam no limite da resistência, né? Então eu guardo essas imagens. E eu acho que foi um avanço o Dia da Consciência Negra. É uma luta que está permanentemente se construindo num processo de emancipação radical e ampla. É uma emancipação no plano político, no plano econômico, no plano social, no plano dos valores, no plano da ideia de sujeito coletivo. Eu achei muito interessante, companheiro, tu falar em sujeito coletivo, porque você não pode analisar a mulher desse ponto de vista aí como algo que o capitalismo faz. Ou é para matar, ou é um bibelô. Nós temos que ver como um sujeito coletivo que é portadora de direitos, e direitos que são essenciais, e a gente vive uma época de direitos. Bianca, a gente tá vendo você super escrever. Quer fazer algum comentário? Eu estou amando, genuíno. Eu espero que todo mundo te ouça nesse podcast. Porque uma coisa é a gente dizer que não é uma questão identitária, é uma questão de luta por direitos. Claro. Outra coisa é a gente ouvir do genuíno, e eu espero que as pessoas ouvindo de você compreendam, porque tem muita gente que não tá muito situada. Então eu tô gostando demais, tô tendo uma aula e te agradeço muito por isso. Ó, Bina, tu sabe melhor do que eu. É porque essa questão de se centrar na identidade, você remete a um período colonial, e um período colonial que não é resolvido com identidade. Exato. É resolvido com a emancipação. É resolvido com uma interação de igualdade. Por isso que para a esquerda a igualdade em todos os sentidos, a igualdade plena dentro da diferença é um postulado para ser de esquerda ou não. E quando a gente fala igualdade, não é a igualdade material apenas, é a igualdade material de valores, de concepção, de liberdade. Quer dizer, é isso que eu acho que é muito forte nesse processo. E eu digo, viu, que aprendi muito com a Helenira, e eu faço questão de homenagear, porque ela era uma mulher muito determinada, vivia na clandestinidade com muita dificuldade, sabia enfrentar isso. Ela enfrentava o racismo diretamente, inclusive dentro das organizações de esquerda. Eu era da diretoria da UNE com ela, e ela enfrentava, inclusive, dos congressos estudantis. A gente chamava a preta, e ela se colocava como a preta da luta armada, a preta da resistência, a preta da revolução. A gente estava até pensando nisso, né? Como é que eram esses debates dentro do movimento da guerrilha, do movimento daquele momento ali, o movimento clandestino, esse debate do racismo, né? Porque é uma coisa que não aparece muito nas histórias. Debate específico. Ele passava por dentro do debate ideológico, cultural, da ideia de revolução e socialismo. Porque você sabe que a geração dessa resistência armada, ela era uma geração libertária em todo sentido. Mas do ponto de vista dos valores, não tinha que quebrar todas as armadilhas, todos os impasses que a gente vivia. E no caso da Helenira, ela fazia isso com muita coragem. Inclusive quando ela foi presa, que mataram ela, perguntaram o nome dela, ela disse: guerrilheiro não tem nome. E deram um tiro nela, né? Quer dizer, então é uma coisa assim muito forte que a gente lembra, porque eu convivi depois com a experiência de tortura. As mulheres que eram torturadas eram mais violentadas pela característica do torturador, que é aprofundar as debilidades. Inclusive porque na tortura você esconde as suas debilidades para eles não virem em cima. Sim. Você esconde que tem medo. E no caso das mulheres, eles aprofundavam as vulnerabilidades, o preconceito, a violência, para punir mais ainda. E algumas companheiras eram muito corajosas, elas enfrentavam: olha na minha cara, estuprador, pode olhar. Quer dizer, elas desafiavam o cara que podia matá-la. Então eu convivi muito com essa experiência no período da resistência da época da ditadura. E depois eu passei a conviver no período da
da Constituinte, do período da disputa política, do período de formação do PT, e eu acho que essa questão, ela nunca foi assumida com a radicalidade que devia ter assumido. Inclusive nas experiências dos países socialistas, que nunca colocaram essa questão com a radicalidade e com a amplitude que tem. Você lê romances, histórias, como esse problema do racismo e o problema do enfrentamento dos direitos da mulher é colocado ainda com uma dose de machismo patriarcal, que se funde com o racismo, porque na hora que o patriarcalismo se junta com o racismo, sai de baixo. Sim. Né? É verdade. Posso fazer uma pergunta pro Genuíno? Claro! Genuíno, você conviveu com a Lélia Gonzalez? Convivi assim, não diretamente, não militantemente. Tá entendeu? bem, tá bem. Mas as outras companheiras eu convivi muito. Eu estou citando esse exemplo porque essas eu convivia diariamente quase. Né? Não, adorei. É porque tem uma carta da Lélia muito emblemática. Ela primeiro escreve uma carta pro Lula e depois uma carta quando ela sai do PT, dizendo que ela admira muito o partido, que ela agradece ao partido, porque ali ela encontra espaço para muitas questões importantes para ela, mas que para a luta racial ela não encontrava espaço ali. É uma carta muito corajosa, né, na minha leitura, porque ela tanto reconhece a importância do partido, como ela também expõe ali o que ela acreditava no momento não ter espaço suficiente, né? Com essas companheiras eu aprendi uma coisa: você, para pregar para fora, você tem que pregar para dentro. Não pode ter contradição entre o que você fala e o que você é. E essa sintonia é muito fundamental, que abarca essas questões que nós estamos discutindo aqui por ocasião do Dia da Consciência Negra. Pegando o gancho, Bianca, você falou da Lélia Gonzalez, a gente tem outras referências importantes, como a Sueli Carneiro, que você cita, retrata bem no livro, né, no Continuo Preta, e também a Luísa Bairros, que foi ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Fazer essa conexão entre essas histórias e as reflexões dessas mulheres tão importantes, que são referências, com o dia a dia da mulher preta hoje, né, da mulher que está na periferia, que está fazendo trabalho, que sofre essas violências cruzadas que o Genuíno estava falando. Como é que você vê esse processo? Essa afirmação, né, de sujeito político, mulher negra, ela é uma construção desse grupo de mulheres e de mulheres que vieram até antes delas, né? Então essa mulher negra que está hoje nas periferias, nas favelas, que está nas posições mais subalternizadas e vulnerabilizadas da sociedade brasileira, essa mulher negra, ela produz também lideranças políticas muito importantes, como Benedita da Silva, que foi uma mulher que vem da favela e que foi empregada doméstica e que foi governadora do Rio de Janeiro, senadora, deputada federal, fundamental, por exemplo, para a PEC das domésticas. A forma de homenageá-las e homenageá-los foi, na verdade, estar aqui com o uniforme que um dia em minha vida eu vesti, para então iniciar este pronunciamento. Não é demagogia estar aqui, é algo da pele, do coração e das veias e da luta. E é muito simbólico, muito emblemático quando Benedita coloca um uniforme de empregada doméstica para defender no parlamento a PEC das domésticas. Num país em que debatia naquele momento como se a gente estivesse em 1888. Sim. Mas como assim a minha empregada vai ter direito trabalhista? Que história é essa? O debate era exatamente o mesmo anterior à abolição. Então, a maior parte dessas mulheres que a gente está falando, elas vêm do povo. Então, Sueli Carneiro nasceu em São Paulo em 1950, até os 4 anos de idade morou na Lapa, depois foi para Vila Bonilha, na periferia, perto de Pirituba. Ali ela enfrenta, na escola pública da década de 1960, um racismo muito presente numa escola pública que era branca, imigrante de elite, né, naquele momento da cidade de São Paulo. Quando ela termina o ensino médio, na época o colegial, e vai tentar entrar no mercado de trabalho, ela se depara com a boa aparência. Aquele termo tão racista que afastava pessoas negras da possibilidade de ter um emprego. Sim. E aí, qual é o caminho que Sueli Carneiro encontra para começar a trabalhar, para ter alguma mobilidade na cidade? Serviço público.
Então ela presta um concurso público e vai trabalhar na Secretaria Estadual da Fazenda, e aí ela entende as possibilidades de ir para a universidade pública, vai estudar filosofia na USP, e ali ela se conecta com o movimento negro. Então ela brinca, né, que Milton Barbosa, Rafael Pinto, Hamilton Cardoso, Vanderlei, eles foram, assim, fundamentais naquele momento da Universidade de São Paulo para trazer o debate racial para um lugar que não existia. E logo depois ela conhece Lélia Gonzalez e essa afirmação da mulher negra numa construção muito coletiva, como eu já estou afirmando por aqui. Essas mulheres, elas vão percebendo na luta a necessidade de se afirmar politicamente como sujeito. Porque no partido, elas eram mulheres e negras, estavam num lugar muito subalternizado, inferiorizado. No movimento negro, elas viviam violência machista, sexista o tempo todo. No movimento feminista, o tempo todo o racismo se apresentava para elas. E elas vão falando, pô, então como é que vai ser isso? Então essa necessidade de se auto-organizar. Em 88, elas organizam o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, em Valença, no Rio de Janeiro. Tem fotos muito bonitas de Benedita, Lélia, Sueli, Luísa Bairros, muitas dessas mulheres que a gente citou aqui. E nessa construção, a partir de 88, elas também vão inspirando mulheres negras em toda a América Latina. Em 92, elas fazem o primeiro encontro afro-latino-americano e caribenho, que depois dá origem ao 25 de julho, como a data da mulher negra. E aqui no Brasil, quando Luísa Bairros é ministra da CEPIR, presidenta Dilma, a gente tem esse Dia Nacional Teresa de Benguela e Dia Nacional da Mulher Negra. Mas o 25 de julho é o último dia desse encontro, que aconteceu em 1982, lá em Santo Domingo, na República Dominicana. A gente fez uma matéria com essa história, amigo. Sim, a gente fez pro Brasil de Fato. Leiam, viu, gente? Brasil de Fato, mas que bom que você trouxe os movimentos, porque a gente quer muito conversar contigo sobre isso também, né? Você, pelo mundo, conheceu mulheres negras da América Latina e do Caribe em movimentos populares, conferências nacionais, não só aqui no Brasil, conferências em outros países que reúnem mulheres negras também, o movimento pelas vidas negras estadunidense, né, o Black Lives, e também tem as ações de base, que eu tenho certeza que você deve ter visto iniciativas e movimentos comunitários de muita força, né? No nosso campo, a gente sabe que a força desses pequenos movimentos de base é impressionante, assim. Que impacto você acha que essas organizações das maiores, essas globais, as de base, têm para a nossa luta antirracista, Bianca? Olha, eu estava hoje de manhã na sala de aula trabalhando a introdução da tese da Sueli Carneiro, que depois foi publicada nesse livro Dispositivo de Racialidade, em que ela vai apresentar para a gente não só o racismo, e aí ela vai lá com Foucault falar em dispositivo, né, para explicar as relações sociais no Brasil, mas em que ela apresenta também a resistência. E conversando com Foucault, a Sueli reafirma pra gente o quanto a resistência, ela não é assim uma grande revolução, um grande movimento que vai de uma vez só enfrentar tudo. A gente está falando de movimentos que vão provocando fissuras, que vão se aproveitando das brechas, que vão, assim, destituindo essa hegemonia, né? Numa luta muito constante, numa disputa por poder. Então, todos os movimentos, eles são muito importantes. Eu lido na universidade com uma juventude muitas vezes desesperançosa, porque quando olha esse sistema neoliberal, capitalista, da ultradireita dominando o mundo todo, a juventude olha e fala, mas o que a gente vai fazer? Um cenário de completa desesperança, né? Então, assim, crise climática, a gente nem consegue respirar direito. Aí você tem o Elon Musk junto com Trump, mostrando esse poder econômico, político, supremacista branco, descarado, detonando o mundo todo e se afirmando assim. Eles não estão escondendo, eles estão dizendo. E aí tem uma desesperança na juventude que é muito perversa. Então, como é que a gente retoma a utopia? Como é que a gente retoma a possibilidade de lutar? Apostando na nossa resistência. Então, as organizações populares, os pequenos grupos, tudo isso é muito importante e alimenta essa luta coletiva. A gente não está no fim da história, não existe uma história única, a gente vai vencer, mas para isso a gente precisa lutar. E todo movimento, por menor que ele pareça, ele é fundamental nessa luta. Companheiro, você tem que comentar essa resposta
emocionante até, e que eu acho que traz muito das suas palavras aqui no podcast sempre. Olha, a resistência à barbárie neoliberal, ela se dá pelo micro e pelo macro. A gente não pode ter o macro só como uma questão institucional, porque se a gente não for lá no micro, nas relações diretas, a gente não constrói uma contra-hegemonia em que você coloca uma solução para o mal-estar. É interessante, esse autor americano que pregou o fim da história, tem um artigo dele dizendo que, claro, revisando a tese dele, mas dizendo o seguinte: há um mal-estar social provocado pelo neoliberalismo. E esse mal-estar social é que está dando força para uma direita fascista. As experiências liberais são exceções, o que predomina mesmo é a onda fascista. Por quê? Porque eu acho que a esquerda, ela ficou muito no plano da institucionalidade e não desceu para a micropolítica. Então você tem que juntar o micro com o macro, o pequeno com o grande. Por quê? Porque as grandes teses da emancipação ampla, geral e restrita, ela se dá em cada território, em cada local, em cada comunidade. Não dá para você fazer uma divisão geográfica. Essa questão se unifica no programa, nas bandeiras e no modelo de territorialização que a gente tem que construir nesse processo de resistência. Como nós estamos vivendo uma fase de resistência, essa resistência vai demorar, pode ter certeza, essa resistência está produzindo uma espécie de guerra de posição contra a guerra de movimento. Guerra de movimento eles fazem, porque estão na hegemonia, no controle das instituições de Estado. Nós temos que fazer uma marcação de posição para construir essas alternativas. E nós não podemos simplesmente falar, e aí eu queria terminar com esse comentário, da desgraça social do neoliberalismo. Desgraça social ambiental, pandêmica, militar, geopolítica, transição, tudo. Nós temos que falar de qual é a alternativa para isso, que as pessoas estão vivendo já na desgraça. Você vai falar da desgraça, não tem novidade. Você tem que mostrar que tem uma alternativa à desgraça. Isso. E essa barbárie social, eu acho que vai exigir da esquerda uma nova maneira de trabalhar a plataforma dos direitos. A coisa mais radical hoje é você configurar direitos essenciais. É tão radical discutir o direito da classe trabalhadora com 6 por 1, como é radical discutir os direitos da mulher negra, os direitos de combater o feminicídio, os direitos de afirmar os direitos da comunidade LGBTQIA+. Então, aparentemente, parece uma dispersão, aparentemente, mas na verdade é a luta de sistema que une no macro e no micro essa questão que eu acho fundamental para uma nova cultura de uma esquerda revolucionária, porque aí nós estamos falando de revolução. A revolução não é só a tomada do poder ou assalto ao poder. A revolução é um processo de contraposição, de contrapoder, de contra-hegemonia para quebrar as armadilhas e as amarras que são feitas na submissão, na coação, nesse conceito do Foucault de como se dá a coação de maneira muito sutil que as pessoas nem percebem, né? É algo muito doído, é algo que vai lá dentro, é algo que vai na alma. E essas coisas que vai na alma, como o problema do racismo, como o problema da tortura, como o problema do feminicídio, vai na alma. É nessa alma que a gente tem que dialogar. É com essa alma que a gente tem que dialogar, no meu modo de entender. Cara, e a alma brasileira tá querendo muito dialogar. A alma popular brasileira tá desesperada. Vamos lá, companheiro. Tá em busca de saídas, né? Em busca de respiros. Meu Deus. Falando dessa realidade material, né, da base brasileira, Bianca, a mulher preta ainda é a base dessa pirâmide social, né? Diferenças salariais, de oportunidades, de acesso a diversas coisas. Você avalia que as políticas públicas que a gente tem hoje se conectam com essas necessidades, conseguem dar conta ou atuam pelo menos nessa direção? Claro que não é só o Estado que vai mexer nisso, mas estamos num caminho ou falta muita coisa? Falta muita coisa. Sabe o que eu queria mesmo? Política de crédito, de verdade, muito dinheiro para pensar empreendedorismo negro, porque tá na moda falar mulheres negras empreendedoras, mas sem crédito, sem dinheiro, sem recurso. Então não adianta nada o BNDES, qualquer banco público, colocar uma grana na iniciativa privada que perpetua as relações de poder, as relações econômicas do jeito como elas acontecem sempre. Quando a gente olha para essa mulher negra que está na base da pirâmide social, ela faz milagre com nada. Sim. Quando a gente olha a mulher negra da cidade de Tiradentes, que é a menor
renda da cidade de São Paulo. O que essas mulheres fazem por si, por sua comunidade, elas têm estratégia, elas têm tática. Aquilo que a Faria Lima adora chamar de inovação é fácil. Porque você vai, faz um pitch, apresenta o seu projeto, ganha milhões de reais, faz um investimento de risco. Esse investimento de risco pode dar muito certo ou pode dar muito errado e faz parte do jogo. E eles dizem que estão inovando. A mulher negra da cidade de Tiradentes, com nenhum recurso, ela consegue manter a si, suas filhas, seus filhos, sua comunidade. Ali eu quero entender o que acontece se eu coloco dinheiro de verdade. Sim. Se eu faço um investimento de risco nessas comunidades, na liderança dessas mulheres, o que acontece com a economia? Isso eu ainda não vi como política pública, isso a gente ainda não viu. E essa é uma urgência, é uma necessidade. E se esse governo não fizer, genuíno, quem é que vai fazer? Ô, Bianca, o problema é mais profundo, eu concordo contigo, porque está na concepção. Se você tem uma concepção política, ideológica e cultural de afirmação de sujeitos coletivos, você constrói um grau de resistência que eu comparo muito. Eu conheço a cidade de Tiradentes, fiz muita campanha lá, e tem outras regiões aqui de São Paulo que vive uma situação dramática. Você faz uma espécie de guerra de guerrilha para sobreviver, para tomar iniciativa, para não ser destruída. Isso gera uma espécie de sublimação. Só que essa sublimação ela tem que se dar numa concepção. O que falta ao poder público é entender que as políticas públicas não pode ser uma dádiva, não pode ser uma concessão, não pode ser um favor. As políticas públicas é uma afirmação de direitos, e é uma afirmação de direitos que tem uma essência. Daí, por que o sistema neoliberal de exploração tenta fazer corte nos gastos sociais? Tenta fazer corte nos gastos sociais porque não existe o sujeito coletivo para isso. Existe uma horda de número que pode morrer de droga, de violência, de feminicídio, de morar na rua, porque eles descartam as pessoas. As pessoas são descartáveis. E a esquerda tem que ter uma concepção de emancipação ampla e profunda, e é um problema de concepção. Isso tem a ver com a natureza das políticas públicas, que eu acho que não só o investimento nos termos que você falou, Bianca, como principalmente a questão de possuir. Não é como dádiva, não é como uma doação, é possuir um direito que é inegociável e é inalienável. E como nós vivemos uma sociedade sem direitos, a negação de direitos é a regra, nós temos que fazer e afirmar por esse lado. Pois é, como que você acaba com um regime que escraviza pessoas, dando apenas ali o documento dizendo você não é mais uma pessoa escravizada, sem terra, sem dinheiro, sem trabalho, sem escola? Qual que é o resultado dessa equação? E para ganhar corações e mentes, nós temos que ter uma postura, tanto ideológica como cultural, como política, de uma nova concepção de como as pessoas, os coletivos se relacionam com o Estado. Sim. Se for do Estado para cá, tá errado, tem que ser daqui para o Estado. É isso. Bianca, eu quero falar com você sobre educação antirracista e sobre terreiros, religiões de matriz africana, porque você escreveu sobre a mãe Hilda de Getolu, que em 88 começou um projeto no terreiro dela para educar crianças negras em Salvador, lá na Bahia, mesmo sem nunca ter frequentado a escola, numa época em que ninguém falava, fora do movimento negro, em educação antirracista. Esse era um debate exclusivo para o movimento negro quando aparecia. Quando a gente fala de resistência, a gente não pode esquecer as religiões de matriz africana. Esse exemplo da mãe Hilda, uma Yalorixá que impactou toda uma comunidade, mudou a vida de centenas de famílias, né? Como é que a gente pode pensar a contribuição das mulheres negras e das religiões de matriz africana para a educação antirracista do dia a dia do Brasil? Não é essa da escola, a gente precisa aprender na escola, mas no cotidiano, essas religiões que sofrem tanto com o preconceito, têm um papel junto com essas mulheres, essas mães de santo que guiam esse país há tantos séculos. Há um papel de educação antirracista? Um papel fundamental, porque o terreiro, historicamente no Brasil, ele abriga todo mundo. A gente chama de religião, que tudo bem, é a forma como a gente chama hoje, é uma visão eurocêntrica, moderna. Porque quando a gente vai pensar
como diferentes povos originários das Américas, povos africanos, pensam a espiritualidade, ela está totalmente integrada à vida. Então nem faz sentido essa separação do que é filosofia, do que é religião, do que é cultura, né? Nessa visão eurocêntrica moderna, a gente separa tudo. E aí a gente chama o que acontece no terreiro, numa comunidade de santo, que não é uma família consanguínea, mas é uma família, né, pelos laços comunitários que estabelece, a gente chama de religião. E sim, é religião, candomblé é religião, banda é religião, a gente tem candomblé Nagô, Yorubá, né, a gente tem candomblé Jeje, a gente tem candomblé Fon, a gente tem candomblé Banto, Angola, e normalmente a gente olha para o candomblé ou para qualquer religião de matriz africana de um jeito muito pejorativo, eurocentrado e racista. Porque aí a gente olha para diferentes práticas que as diferentes religiões têm, mas quando ela é praticada por pessoas negras ou ela vem de uma origem africana, a gente coloca aquilo como o mal, né, o demônio, mesmo que naqueles termos daquela religião isso nem exista. Sim. Isso aconteceu na história do Brasil, mas isso se reforça hoje muitíssimo. Então, quando a gente vê esse crescimento de um fundamentalismo religioso neopentecostal evangélico, tem um crescimento a partir de uma definição de outro que deve ser perseguido. E aqui eu não estou falando contra nenhuma religião, eu estou falando desse fundamentalismo religioso que persegue e mata. Sim. Desse fundamentalismo religioso que expande a sua fé, não só com proselitismo, mas dizendo que aquilo que o negro pratica, aquilo que vem de uma matriz africana, é o mal, é o demônio e por isso deve ser perseguido. Isso é racismo religioso, é um problema grave que deve ser enfrentado por toda a sociedade brasileira. E, de novo, não dá pra gente falar, mas isso é religião de preto, não é sobre mim, então não tem problema. Uhum. A gente sabe na história da humanidade o que acontece quando os fundamentalismos atacam um grupo. Começa a atacar outro, e todas as liberdades estão ameaçadas quando isso acontece. Sem dúvida. Então, enfrentar o racismo religioso é fundamental. E olhar para o papel dessas matriarcas na história do Brasil também é muito importante. Então, Manilda de Tolu, lá no bairro do Curuzu, em Salvador, ela é a matriarca do Ileaiê. Quando a gente pensa que em 1974... em plena ditadura militar, você tem um bloco afro que vai para a rua afirmar a negritude como valor e contar a história da população negra brasileira e dos povos africanos, é algo que a escola não fazia. É pesado então, quando demais, a gente... né? É muito forte, é maravilhoso. E nas estampas, no cabelo, na beleza negra, né, o prêmio da beleza negra e colocando a história na boca do povo. Uhum. Quando a gente pega o Samba Enredo da Mangueira, 2019, a história que a história não conta, essa história da Maria, Marielle, Malês, né, essa história que precisa ser contada, Brasil Meu Nego, quando a Mangueira faz isso em 2019, a gente imediatamente pensa no Ileaiê fazendo isso em 1974, em plena ditadura militar. Então, essa educação que a gente recebe sobre a história da população negra brasileira, a gente recebe também dos blocos afro. Aqui em São Paulo, o Ilu Obademim cumpre um papel fundamental. Então, coloca a Lia de Itamaracá na rua, coloca mulheres quilombolas na rua, e aí você tem centenas de mulheres cantando, por exemplo, rainhas africanas que foram importantes na história do Brasil. Isso está entrando agora no livro didático. Isso começa a ser ensinado nas escolas hoje. Isso está na rua com o Ilu Obademim há 16, 17 anos. Isso está na rua com o Ileaiê desde 1974. Isso aparece com a Frente Negra Brasileira desde o começo do século XX. 50 anos de Ileaiê falando sobre educação antirracista e só agora a escola absorveu. Pois é, a gente tem aqui em São Paulo umas figuras do samba também, como Geraldo Filme, a história das escolas de samba, que é toda uma cultura que vai sendo também some e volta, né? Ela tenta ser apagada o tempo todo e se ressurge. A gente só rompe com isso se a gente adotar como proposta libertária 3 conceitos que eu acho que são básicos. É o conceito da transversalidade numa sociedade de classe, numa sociedade diferente, o respeito à diversidade dentro de uma concepção de emancipação. Aí você
Você fura as bolhas, você reconhece as bolhas no sentido do que ela tem que afirmar poder, e você constrói e institui um tipo de poder. Quando a gente fala poder, a gente imagina uma instituição material. Aqui o conceito de poder é como alternativa de enfrentar a subjugação, o preconceito, a violência. Aí você cria instâncias em que afirmam um poder. O poder no sentido de afirmar uma força cultural, moral, política, religiosa, em todo sentido. E essa diversidade, ela tem que ter transversalidade em toda a sociedade como um todo. E abrir um debate polêmico, confrontando, para que esses sujeitos possam fazer uma projeção do conceito de emancipação. Eu acho que é isso. O grande problema das experiências socialistas, Bianca, é que nós não construímos, dentro de uma visão do socialismo, eu como socialista falo isso, uma concepção emancipadora e libertária do ser humano. Do ser humano no sentido da potência que é o ser humano. Aí, nesse sentido, o conceito de potência é fundamental dentro da diversidade, dentro da conexão, que não pode gerar rupturas, pode gerar universalidade. Agora, para gerar universalidade, você tem que reconhecer que somos diferentes. Pô, é isso. Né? Perfeito. Eu ia falar dessa universalidade do Milton Santos, que ele fala que não é esse branco europeu norte do mundo que é universal. Claro. A universalidade é reconhecer as nossas diferenças. Claro. Esse é o universal. Qual é o grande problema da cultura ocidental judaico-cristã? É não reconhecer essa diversidade, por exemplo, com a África, com os árabes, com a Ásia, e aí tenta impor uma cultura, uma dominação ocidental judaico-cristã. E olha o que está produzindo. Você tem que criar uma pluralidade civilizatória. E o reconhecimento das civilizações passa a ser uma condição para você radicalizar o conceito de democracia como poder do povo. Não como liberalismo. Liberalismo é diferente de democracia, né? A gente não precisa nem de roteiro e nem da nossa ajuda, Coisa porque flui. com convidado e convidado dessa qualidade, a coisa flui. Altíssimo nível, né? Nós já vamos seguir com essa conversa, mas eu tenho um recado, aliás, uma novidade para vocês que estão nos ouvindo, porque a família de podcasts do Brasil, de fato, está crescendo. Chegou o nosso primo, viu? Já foi o primeiro episódio pro ar. Essa semana já teve mais também. O Estrangeiro, novo podcast de política internacional do Brasil, de fato, toda quinta, 10 da manhã, gente, ao vivo, no canal do YouTube do Brasil, de fato, com o Rodrigo Durão e o Lucas Stanislau, que são da equipe de internacional da nossa redação, trazem uma análise aprofundada, um olhar internacionalista dos temas que movimentam o cenário do nosso planeta. Logo depois da exibição, você também pode conferir o episódio da semana nas plataformas de streaming, é só buscar por O Estrangeiro. Vem lutar com a gente, faça parte da nossa família de podcast, porque tem muito material e conhecimento para você que está na luta popular junto conosco. Não dá para fazer esse jornalismo sem a sua participação aí do outro lado. E vamos retomar para a nossa conversa, né, seu Nicolau? Vamos que vamos. Bianca, a gente tem alguns casos, entre as histórias que você viu, que você participou, que você contou, tem alguns casos que falam bem diretamente da questão do colonialismo, como a história da Guiana Francesa, que é a última colônia das Américas, que tem toda essa questão da invisibilidade, da falta de direitos para afrodescendentes, o Saara Ocidental, que está sob colonização marroquina, que já foi colônia espanhola, que também tem uma questão específica das mulheres nas formas de organização, que enfrentam essa repressão com uma organização meio clandestina. Você também fala um pouco do trabalho da antropóloga dominicana Oxi Curiel, que fala da urgência de romper com estruturas coloniais, até dentro dos próprios movimentos sociais. Aí a pergunta é, como é que faz, né? Só isso. Como é que lida? Como é que lida com essa herança toda? Queria trazer para essa conversa a Marcha das Mulheres Negras, que traz uma proposta do como faz, né? Que dialoga muito com o que o Genuíno disse antes. Bom, a gente já sabe tudo que tá errado. E aí a gente vai para onde? Se a gente não tiver horizonte, se a gente não tiver perspectiva, caminho, fica muito difícil, né? E aí quando você me pergunta, a gente faz o quê? Eu lembro da marcha e penso no bem viver. O bem viver, que é essa noção ameríndia, quechua, que vem pelo norte do país,
para o Brasil todo, numa proposta da Nilma Bentes, uma grande ativista de lá do SEDEMPA, do Pará. Quando a Nilma Bentes propõe o Bem Viver como um dos temas da Marcha das Mulheres Negras de 2015, e a gente vai ter uma nova marcha em 2025, então já fica convocatória para as mulheres negras de todo o país, para os coletivos, para as organizações, para os movimentos, vai ter marcha em 2025. Quando a gente pensa o bem viver, a gente está falando dessa relação entre as pessoas, todas as pessoas, com a natureza, com os invisíveis, sem hierarquia, sem opressão, sem esse domínio que a gente vê, né, um domínio racial, uma hierarquização, como se também os humanos pudessem destruir a natureza, como se isso tivesse alguma justificativa. E certos humanos destruíram outros humanos. Exatamente. Então, essa noção do bem viver não tem nada a ver com uma coisa de skincare, como às vezes fica aparecendo no Instagram, sabe? Vamos lá, vamos falar de autocuidado, numa perspectiva muito individualista. Não é sobre isso que estamos falando. É sobre todas as pessoas conviverem com todos os seres em harmonia, numa possibilidade de existência conjunta nesse planeta, com respeito. A carta que as mulheres negras entregam para toda a sociedade brasileira na Marcha de 2015, ela é uma carta muito bonita. Ela coloca que as mulheres negras têm cuidado deste país desde que ele existe. Sim. A gente cuida das pessoas, a gente cuida das casas, a gente cuida das escolas, a gente cuida das relações. Então as mulheres negras oferecem a este país esse saber a partir do cuidado, a partir do convívio, a partir da harmonia. E aí me parece que a resposta que você está pedindo vem da possibilidade de a gente de fato construir esse bem viver coletivamente, que tem sido protagonizado como demanda aqui no Brasil pelas mulheres negras. Aí, Bianca, tem uma questão importante, porque quando você fala cuidado e harmonia como sujeito coletivo, a gente se remete para a concepção filosófica do francês, o Frédéric Guattari, quando ele dizia: a felicidade individual, ela é individualmente sem grande significado. Agora, quando ela é coletiva, ela é subversiva, porque coletivamente ela está subvertendo a ordem, ela está quebrando com as amarras, ela está quebrando com o status quo. Então essa ideia de felicidade como subversão, quando você questiona o padrão do senso comum e da ordem, eu acho fundamental, porque o cuidado e a harmonia constrói um modelo de felicidade. Se é coletivo, você tem que peitar as estruturas de preconceito, de dominação, de coação, de violência, etc. Isso se dá no interior desses movimentos, né? Eu vivi uma época que a gente, sem repercutir nada, sem falar publicamente de nada, era uma essência resistir à opressão, mesmo que as pessoas não soubessem. Na medida que você resistia à opressão, você reconquistava uma soberania enquanto sujeito. Você reconquista a soberania enquanto sujeito. Então eu acho que isso é muito importante, porque quando se fala desses conceitos, o modelo neoliberal acaba cooptando para um tratamento como se fosse uma mercadoria, como se fosse uma oportunidade, e não a questão filosófica da coação aos seres humanos. Se nenhum ser humano tem legitimidade para explorar, não tem legitimidade para coagir, para oprimir, para discriminar, para violência, não tem. Essa legitimidade os seres humanos não têm. Essa legitimidade é questionada. Daí é que entra, no meu modo de entender, um conceito de revolução, no micro e no macro. Porque se você questiona essa legitimidade da dominação e da coação, construiu uma rebeldia cívica, né? Então, não tem outro jeito. Bianca, você estava falando da Luísa Barcos e de outros nomes, né? Ela foi uma das maiores ativistas negras do Brasil, ministra da Igualdade Racial entre 2011 e 2014, marcou a luta contra o racismo institucional, influenciou gente no mundo todo. Hoje a gente tem a Aniele Franco, falar nome e sobrenome, ia chamar só de Aniele. A Nilma, que foi também ministra da a Igualdade. Macaé Evaristo na pasta dos direitos humanos, a Aniele Franco, que está lá na pasta de combate ao racismo. Matilde Ribeiro foi a primeira ministra da Igualdade Racial, da CEPIR. E veja bem como é que é o racismo. Eu vivi essa experiência com a Matilde, porque eu era deputado. E o fato dela ser mulher e negra, pegaram o cartão corporativo de uma compra insignificante
para poder puni-la. E a punição a ela, o governo, e eu falo que era o governo nosso, não teve a coragem política de peitar. De bancar. Então a Matilde foi penalizada criminalmente, não por uma pena, não teve a pena, mas por uma concepção de punição na cultura, na ideologia. Então, eu convivi muito com ela sobre isso. Inclusive ela passou por momentos difíceis, porque na hora que o sistema introduz a pena dentro do ser humano, estamos ferrados. E nessa institucionalidade, porque a gente quer conversar com você sobre isso também, Genuíno, porque você vai conseguir trazer um fio desde a Constituinte, lá com a Benedita até hoje. Mas conversando um pouquinho contigo, Bianca, sobre essa institucionalidade, qual é o papel e o peso dessas personalidades, né, desses nomes que a gente precisa, inclusive, honrar na nossa política institucional? Porque não é fácil uma mulher preta chegar num ministério, num congresso, imagina num palácio, hein, Genuíno? Mas que papel você enxerga nesses, principalmente na redemocratização, né? Eu sou muito solidária a essas mulheres e muito grata, porque o que elas enfrentam cotidianamente é terrível. O Brasil coloca inúmeras barreiras para as mulheres negras chegarem a esses lugares, e quando elas chegam, elas são duramente penalizadas. Quando a gente pensa, por exemplo, na Áurea Carolina, foi a vereadora mais bem votada de Belo Horizonte, depois uma deputada federal muitíssimo bem votada também, que faz um excelente mandato e que toma a decisão de não se candidatar novamente pelo custo pessoal dessa vida pública, dessa vida política, é uma perda enorme para toda a sociedade brasileira. Com certeza. Mas eu entendo totalmente a decisão da Áurea Carolina de dizer, olha, isso aqui é uma carga maior do que uma mulher negra deveria precisar suportar. Eu fico muito reticente em falar, por exemplo, sobre a Aniele Franco, porque ela é minha amiga, eu sou amiga da Aniele. Então eu consigo, nos bastidores, compreender o imenso desafio que é ser ministra da Igualdade Racial no Brasil. Os inúmeros desafios que ela enfrenta cotidianamente. Como amiga, minha vontade é falar, meu bem, porque você está fazendo isso com você mesma? Volta pra casa, vou te dar um abraço e a gente esquece Mas como agonia. Cidadã brasileira, eu sou profundamente grata. Aí não tem o sujeito coletivo. Não tem. E aí, como... É doloroso. Como brasileira, como ativista feminista de movimento negro, como sujeito coletivo, que bom que algumas de nós estão dispostas a arcar com esse altíssimo custo em benefício da coletividade, do conjunto. Mas o meu desejo é que a gente consiga, da sociedade, se fortalecer. Imagina, se o movimento negro for um movimento de massa nesse país, aí a gente puxa o Estado para o lugar onde a gente quer. Opa. É o que o Genuíno estava dizendo. Se a gente esperar que o Estado faça tudo aquilo que a gente precisa, desculpa, não vai acontecer. Não está acontecendo. Quando a gente vê o governo que a gente elegeu, o que está acontecendo agora, quando a gente olha para o governo da Bahia, que está há tantos anos com o PT, em quem eu teria votado se eu estivesse na Bahia, Sim. que é a polícia que mais mata no Brasil, que mais mata a população negra, tá nítido que não vai vir do Estado, que tem que vir da sociedade, que vem da nossa organização política, da nossa organização coletiva. Então 20 de novembro é uma data de rua, é uma data de a gente afirmar uma consciência negra para a transformação política a partir da coletividade. Eu não tenho dúvida de que hoje o principal problema do Brasil é o genocídio da população negra. A gente tem também o genocídio indígena que tem que ser enfrentado, mas os números do genocídio negro, eles são muito gritantes. É um absurdo. Se a gente pensar que a cada 12 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil e que a gente convive com esse dado como se ele fosse nada, como se ele fosse coisa nenhuma, essa semana um garoto de 4 anos de idade brincando na rua, ser baleado na barriga por uma bala comprada com o nosso dinheiro. Um agente do Estado e a fez o PM disparo. ir para o enterro dele no cemitério, para o velório dele no cemitério. Eu ia falar disso. O que é isso? E intimidar a família, né? Realmente é um retrato horroroso das potencialidades negativas do nosso país. Meses depois do pai dele ter sido assassinado pela mesma polícia. O que é isso? Esse Estado, ele não protege a sua população.
Esse Estado está em guerra contra parte da sua população. A população negra é considerada inimiga no Brasil. E quando a gente pensa em política pública, a política de pública mais efetiva do Estado contra nós é o extermínio. Seja no abandono à morte, então falta saneamento básico, falta educação, falta saúde, eu abandono a morte. Seja na política de extermínio, seja no matar, eu boto a polícia militar para atirar em criança. Agatha Félix, 8 anos de idade, com a mãe no transporte público, é baleada, também uma bala que vem da arma de um policial. E agora, esse policial é absolvido no júri popular. Ele não é condenado, porque ele não teve a intenção de matar. Alguém que dispara um tiro tem uma intenção de violência. Ele pode não ter tido a intenção de assassinar a Agatha Félix, mas quando um policial dispara na rua, sabendo que tantas crianças negras já foram mortas nesse país, tantas mulheres grávidas foram mortas à luz do dia nesse país, é evidente que há sim uma responsabilização do Estado, da polícia e desse policial que apertou o gatilho. Assumiu o risco. E essa responsabilização vem de mais de 100 anos, vem de 400, 500 anos. Não dá pra gente esquecer que nós não chegamos aqui sem uma trajetória horrível e que a gente precisa mudar. Pra gente finalizar, daqui a pouquinho a gente vai ter nossas dicas culturais também, né, companheiro? Mas conversando com você, Bianca, quando a gente fala da pauta negra, é comum a gente focar nos problemas, nas mazelas, que não são poucas, que são centenárias, que têm a mesma idade da história do nosso país, mas essas mulheres negras que você retratou, ouviu e contou ao longo da tua trajetória também nos ensinam, como você bem trouxe aqui, sobre o bem viver, com as suas resistências, né, suas tradições, estilos de vida de muita resiliência. Você carrega alguma coisa disso pra você, pra sua vida? Gente, que delícia de cadê pergunta. minha produtora? Eu vou chorar, não pode pôr pergunta emotiva assim no roteiro. Que Mas enfim, vamos lá. de pergunta. Como é que a gente promove esses saberes? Toda vez que um dos meus filhos ou a minha filha não está conseguindo dormir e eu pego umas folhinhas de boldo e coloco no travesseiro, eu me conecto com uma tecnologia ancestral de bem viver, que eu aprendo no terreiro, que eu aprendi com a minha avó Pulu, que trouxe lá do Rio São Francisco. Essa tecnologia ancestral nos permite estar vivas e vivos. Quando eu cresci na Coab Fernão Dias, na zona norte de São Paulo, e eu via as vizinhas com alguma dificuldade para comprar o gás, a minha avó, com o dinheiro que ela recebia da pensão, ela sempre tinha um botijão de gás extra, pelo menos. Às vezes ela tinha 2. E eu demorei a entender porque ela tinha aquele gás extra, que era uma coisa que tanto ocupava espaço, quanto era um dinheiro que era um investimento ali. Sim. Eu demorei a entender que a minha avó tinha aquele gás a mais, porque sempre que uma vizinha precisasse, aquele botijão ia para casa dela. A minha avó fazia uma oração, antes de todas as refeições, que resumem para mim tudo isso que a gente está conversando de proposta coletiva. A minha avó rezava assim: bendita e louvada seja as 3 palavras de Deus. Esse bocado que nós comemos foi dado pela mão de Deus. Nos dai todo dia, toda hora, o pão de cada dia, a nós e a quem em nossa porta chegar. Perdão para os nossos pecados e proteção para o nosso lar. Eu tenho repetido essa oração e falado essa história porque para minha avó não bastava a gente ter comida na nossa mesa, se a nossa vizinhança não tivesse comida também. Não basta a minha família estar em segurança, se as demais famílias não estão em segurança também. Esse senso de coletividade é um valor muito importante para comunidades negras e pode ser um presente muito grande para esse país. E a gente não pode perder isso, né? Vamos falar de arte e cultura, porque tá todo mundo chorando no estúdio. Gente, eu não tô brincando. A emoção tá gritante aqui.
Bom, todo final de programa a gente pede para os nossos convidados e para as nossas convidadas trazerem alguma recomendação de arte, cultura, para a gente dar uma amenizada no clima e para a gente lembrar que a gente também faz luta popular consumindo cultura e da boa, né? Então, vou começar com a Bianca Genuíno. O que você trouxe para a gente hoje? Olha só, eu vou trazer uma recomendação bem fresquinha, que acaba de receber o prêmio de melhor romance do ano de 2023, do Prêmio São Paulo de Literatura, que é o livro Mata Doce, da Luciane Aparecida. É um livro belíssimo, que eu recomendo que todo mundo leia, de uma autora negra, nordestina, que acaba de receber um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira. Mata Doce, de Luciane Aparecida. Gente, a capa é incrível. Coloquei aqui Linda no Google, mesmo. depois vou te mostrar, companheiro, antes da gente sair. Que linda, que obra de arte. Mata Doce, Luciane Aparecida. Gente, vale a pena, hein? Recomendação da Bianca. Eu não deixaria passar. José Genuíno, meu querido companheiro. Olha, eu estou ainda sob o impacto de ontem que eu fui assistir o filme. Ainda estou aqui. E eu fiquei muito impactado. Fazia tempo que eu não chorava no cinema, eu chorei bastante. Porque Olha aí, seu Marcelo, o que você fez? a viu? gente se transportou para aquela época, o momento político que eu vivi com 23 anos de idade. E também pelo fato de eu ter convivido com as duas filhas do Rubens Paiva, a Veroca e a Eliana. E depois com o Marcelo. E eu acho que é um filme assim com determinados detalhes que reflete muito a época. Detalhes assim muito sutis, muito bem colocados. Então eu fiquei muito impactado. Eu fui assistir com meus filhos, porque eu, num filme daquele eu não podia assistir sozinho, porque eu fiquei balançado. E acho que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente assiste uma ofensiva da extrema-direita fascista. E a audiência que esse filme está tendo, a repercussão que está tendo, é algo fundamental para a luta democrática. E o livro, que vale a pena, Ainda Estou Vivo, que é bem rico, é bem detalhado sobre o drama da família do Rubens Paiva. Eu cruzei com ele, seja na Constituinte, mas antes da Constituinte, quando eu vivia clandestino no Rio de Janeiro. Tá certo? Inclusive na cena que eu me emocionei muito na cena que o filme mostra, por ocasião do sequestro do embaixador americano, eu estava me deslocando de ônibus. E eu fiquei nervoso quando eu soube de uma batida. E um senhor que não me conhecia, não sabia nada, ele bateu no meu e disse: menino, vá com cuidado. Quer dizer, ele sacou tudo e mandou eu descer, porque eu não podia descer na rodoviária. Eu descia antes da Avenida Brasil, ele sacou que eu estava com medo de ser preso. Então a gente viaja. Eu acho que é uma obra fundamental que vale a pena a gente ler nesse momento de defesa dos direitos humanos, luta democrática, contra a direita fascista. Eu fiquei muito impactado. Ainda Estou Aqui, direção de Walter Salles, só se você estava em Marte, que você não está sabendo que esse filme foi lançado com base no livro do Marcelo Rubens Paiva. Inclusive, essa semana, o Marcelo veio a público para dizer que esse livro só existe por causa da presidenta Dilma Rousseff, por causa da Comissão da Verdade. Então isso tem que ser falado aqui também. O Marcelo fez um agradecimento público à Dilma e disse: olha, a Dilma, o Brasil não merece essa mulher, e realmente, gente, vale muito a pena, e quem sabe a gente não vai de novo lá, né? Eu sei que não precisa ter esse tipo de pretensão, mas se a Fernandinha for indicada ao Oscar, será que a gente não lava a alma pelo Central do Brasil? Não precisamos de validação estadunidense, mas fica a torcida. É isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Que programa incrível, emocionante, e eu só tenho muito a agradecer, Bianca. Obrigada demais por ter estado aqui no estúdio com a gente e ter nos brindado com tanta emoção e com tanta potência política e social. Valeu, viu? Eu que agradeço muitíssimo. Tô indo embora cheia de anotações. Aprendi muito. Obrigada demais, Genuíno. Valeu, obrigada a companheira. vocês pelas perguntas, pelo Nossa, a gente que voluntário. agradece. Obrigada à equipe Baita toda. conversa. É isso. Obrigada. A gente conversou com a Bianca Santana, que é jornalista, doutora em Ciência da Informação, professora, autora dos livros Quando Me Descobri Negra e Continuo Preta, a vida de Sueli Carneiro. E eu queria agradecer também nosso companheiro Genuíno por mais uma vez nos brindar com tanta história e tanta luta. Valeu, viu? Valeu! E um beijo pra Inaê também. Ele é econômico. Nicolau Soares, obrigada por estar aqui conosco. Valeu, Nara, tamo junto. Valeu demais e muito obrigada também a você que
tá aí nos escutando, a sua participação é essencial. Sem você aí do outro lado, não tem nada desse lado aqui, gente. Bom, é isso, muito obrigada. Deixe suas recomendações, seus recados, suas mensagens nas nossas redes sociais. Você também pode conversar com a gente lá pelo próprio Spotify. Logo abaixo da descrição do programa tem um campozinho lá para comentários. E não esqueça de continuar acompanhando a nossa cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo no brasildefato.com.br. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, hoje pelo meu querido colega de redação Nicolau Soares, direção de Camila Salmásio e Vitor Shimomura. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gattinone, identidade visual Rafael Canoba e Samuel Lovato. E no Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV da Monize Ravena e direção executiva Nina Fidelis. Só mulheres no comando. Para vocês que estão nos ouvindo, até semana que vem com mais 3x4.